Momento. Quem adentrou ao gramado aqui, gente, Lázaro, ele prometeu que hoje ele vai trazer boa notícia, corintiano. Não prometeu? Não. Prometi e trago. Prometi e trago. Eu só não levanto porque tem todo microfonado. Não, tá microfonado. O que é isso? Não, porque ia fazer já Tá tô indo no gramado. Ah, entrou, adentrou. Ia chegar aqui fazer o São da Cruz com o pé direito. Eu sempre fiz isso. O pulinho. Já caí. Não posso fazer. Cuidado. Não posso fazer no estúdio. Aqui, você vai trazer notícia boa de quê? De Yuri Alberto fez 2 gols, eu já sei. Não precisa trazer essa notícia, eu quero saber coisa nova. Acho que a coisa nova, muito mais que a atuação, é a identidade do Corinthians para o jogo de ontem. Acho que vai mais do que a percepção, mas vai das informações que a gente tinha antes do jogo que se confirmaram depois do jogo, né? De um Corinthians que fez uma pré-temporada extremamente intensa, foram ali pouco menos de 30 dias, né? Porque o Corinthians se representa no dia 25, joga no dia 24, então tiveram alguns dias de folga nesse período, mas vamos colocar ali que foram pouco mais de 20 dias de treinamento, os primeiros 10, 15 dias em 2 períodos, intensidade e pressão alta, um time organizado, e é isso que se viu em campo, né? Se o Dorival, o time do Corinthians do Dorival, era um time que quando tinha longas pausas voltava mal, e não só mal em termos de desempenho, mas em resultados. Se a gente lembrar, as 2 últimas pausas de data FIFA com o Dorival foi derrota para o Curitiba, derrota para o Fluminense, e o Corinthians agora, depois de uma longa pausa com o Diniz, vence e vence bem, e vence imprimindo, vence ali com impressão, com o DNA do Diniz. E aonde está o DNA do Diniz? Aí informações que a gente tem de bastidor. Caio César, ponto 1. Quando o Diniz chegou, o Caio César estava machucado. Quando o Diniz teve os pequenos períodos de observação do Caio César, achou o Caio César um pouquinho fora de conexão com com o elenco, um pouco avoado, um pouco fora da conexão do elenco. A informação que eu tenho é que esse período de intertemporada foi bom para ele se conectar com o Caio César e o Caio César comprar a ideia do Diniz, desse projeto Diniz, desse jeito do dinizismo. Tá. Segundo, Yuri Alberto, muito mais do que os 2 gols. Yuri Alberto, a informação que a gente tem é que o... Botaram no ar aí. Colocaram mais uma aí, que a gente Fábio vai falar Lázaro, daqui a pouco. é você? Talvez. Meu Deus, talvez. você é um furo e um flash. Talvez. Já você conta então desse treino. Bem que você falou que tinha notícia boa. Opa, tem mais que notícia boa. Celular na mão, não é? A gente fica com o celular na mão porque toca tudo, ali ele já posta já. Em relação ao Yuri Alberto, a informação é que durante o período de intertemporada, houve um trabalho muito específico do Diniz com o Yuri Alberto em finalizações. Acabava o treino, o Diniz ficava mais um tempo com o Yuri Alberto, jogando bola para o Yuri Alberto finalizando muitos treinamentos de pênalti. E no entendimento do Diniz, pelo que eu apurei, era muito mais do que treinar, era para ele se conectar também com o Yuri Alberto, para ele ter um tempo com o Yuri Alberto. Ele gosta muito do jogador. Então ele ficava lá na resenha com o Yuri Alberto, conversava com o Yuri Alberto, se aproximava do Yuri Alberto, aos poucos também tentava demover essa ideia de saída do Yuri Alberto e aproveitava e treinava mais um pouquinho com o Yuri Alberto. E aí deu bom, né? Porque foram 2 gols essa volta de um jogador que treinou finalização bastante nessa intertemporada. Era bom chamar o empresário do Yuri Alberto também para treinar um pouquinho, né? Para não deixar o menino numa situação complicada, igual ele ficou, né? Eu dando aquela entrevista. Mas, pela informação que eu tenho, até o Lázaro pode confirmar, ontem ninguém pegou no pé do Yuri Alberto, né? No campo. Não teve. Não. A torcida esqueceu. Entrou Copa do Mundo e esqueceu. Mas com 2 gols no primeiro tempo, né? Isso facilita bastante, né? É verdade. Melhora o clima. Porque sai com um resultado vantajoso, ele fazendo 2 gols. Você disse aí, o Diniz aproveitou para ter esse tempo com ele, né? Ele e o Yuri Alberto no treino de finalizações, para que o Diniz se conectasse mais com o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto também é importante se conectar mais com o gol, né? O Yuri Alberto é artilheiro do Corinthians, mas o Yuri Alberto ele tem um número baixo de gols para o atacante com o potencial dele. Ele é um bom jogador, ele é um bom atacante, ele se movimenta muito, ele gera várias oportunidades de gols para os companheiros, mas ele também desperdiça muitas chances. Às vezes os mais fáceis, né? Exatamente. Então, para ele também é importante melhorar esse número de gols dele. Sobre essa situação de ninguém pegar no pé dele, vamos esperar mais um pouco, porque ontem o jogo favoreceu para que ninguém pegasse no pé do Yuri Alberto. Então acho que o desempenho dele daqui para frente e o que será o Corinthians também é importante. E o Caio César, pelo que eu entendi do que disse o Lázaro, de avoado passou a voar, né? Porque pelo menos neste jogo deu uma resposta muito importante para o Fernando Diniz e para o time. Acho que ele foi, a despeito dos gols do Yuri Alberto, ele foi ali o jogador mais importante ali na frente. O quarteto funcionou, né? André foi muito bem, Breno Bidon foi muito bem, era o quinteto. Caio César muito bem,
Yuri Alberto muito bem e Zacarias Labiá muito bem. Os 5 ontem ali do meio campo para frente muito bem. E vale destacar a fala do Diniz depois do jogo, né? Foi questionado, mas qual a possibilidade de você perder André e Bidon? Ele falou, não, só um dos dois. Nós temos essa sonora. Opa, vamos ouvir então. Quando vocês quiserem, podemos colocar então, que a gente quer ouvir o nosso Fernando Diniz falando sobre isso. Por favor. Eu acho que a gente está muito alinhado, né? Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador e tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E que se tiver que sair, que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. A gente tem a posição que a gente tem mais jogadores é nessa posição, mas a gente não tem risco de perder os dois. Se perder, vai perder um só. O Marcelo Paz também falou, né, Lázaro, lá que a venda é inevitável, né? O Corinthians tem que vender, talvez até 2 jogadores. Então você falou, o André voltou bem, que estava mal na parada da Copa, ele tinha ficado mal depois da proposta da Itália e tal, né? Sim. Então o André volta bem, Bidon é um cara que pode render para os cofres do Corinthians. Mas o Corinthians parece um time meio bipolar, né? Porque o Diniz abre a coletiva dizendo que está alinhado e que se perder, vai perder um dos dois. Só que internamente o discurso é 180 milhões de reais brutos em vendas no meio do ano. Isso não se consegue vendendo só um jogador. Mas pode dizer, mas só um jogador da posição. Só que o Corinthians tem, que vale ali 20 milhões de euros, são 3 jogadores. Isso, inclusive, são os 3 jogadores mais visados no mercado, que tem mais sondagens. Ainda não proposta, mais sondagens. Que é André, Bidon e Yuri Alberto. Com a faca no pescoço que o Corinthians está, é muito complicado o Corinthians tiver 2 boas propostas, uma para André, uma para Bidon, o Corinthians não fazer. E aí essa bipolaridade que eu falo do Corinthians, até não é o termo mais adequado, mas enfim, essa dicotomia que o Corinthians existe é porque tem quem feche conta e tem quem pense em bola. E quem pensa em bola, é claro que vai pensar nas contas, mas dentro do aspecto esportivo. É o próprio Marcelo Paz, é o próprio Fernando Diniz, eu não estou dizendo que um é certo ou que o outro é errado, mas que existe essa dicotomia entre o discurso de quem precisa fechar a conta e de quem quer que o futebol se mantenha em alto nível. Eu não acredito que se o Corinthians tiver 2 boas propostas, uma para Bidon e uma para o André, os 2 vão sair, até porque o Corinthians teve ali a situação onde lá atrás segurou o André e hoje se arrepende de não ter vendido o André naquela oportunidade. Exato. E a Helena fala aqui no chat. Você deu like, gente, pro de primeira, por favor? Tô de olho no chat, tudo que vocês estão falando aqui. A Helena fala aqui, tchau André, fica Bidon. Você acha que o André faz menos falta do que o Bidon, Eudes? São 2 jogadores muito importantes para o Corinthians, mas de fato o Corinthians precisa fazer vendas, como todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive Palmeiras e Flamengo, né? Venderam nos últimos anos vários jogadores e fizeram ótimas vendas, até porque não precisam tanto desse dinheiro, então conseguem negociar melhor, tem mais condições de barganhar pelos seus atletas, mas mesmo esses clubes, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, precisam vender jogadores. Agora, no caso do Corinthians, que sim, precisa vender e não é um só, entendo o que o Lázaro diz completamente, mas para quem quer manter Memphis Depay com o salário dele, que se reduzir o salário, continua sendo um salário milionário fora das possibilidades do Corinthians, se eu estivesse na coletiva, eu teria perguntado ao Fernando Diniz, por que não libera então o Memphis Depay e você consegue segurar um desses jogadores com o valor que o Corinthians pagaria pelo contrato do Memphis Depay? Você topa, Diniz? Então fica o André ou o Bidon, e aí libera o Memphis Depay. O que o Corinthians pretende gastar com o Memphis Depay, mesmo renegociando dívida, mesmo reduzindo o salário, se pegar o valor de um novo contrato com o Memphis Depay, aí seria possível, de repente, segurar um desses 2 jogadores. Agora, vender os 2 jogadores é uma necessidade? O Corinthians precisa fazê-lo? Sim. Mas para gastar parte desse dinheiro com o Memphis Depay, não consigo também entender. E agora com o Caio César em campo, é um cara que ocupou ali um lugar que... Uma faixa. Né? Que pelo menos o recado é, Memphis, a gente tá bem aqui, o primeiro jogo só, né? Contra o Remo, ok, em casa, claro que é uma amostragem muito pequena. Porque o adversário está na zona do rebaixamento. O adversário está na zona do rebaixamento, mas o recado é, Memphis, a gente tá feliz aqui sem você, né?
O que o Caio César precisa de regularidade, porque todas as vezes que o Caio César entrou, ele entrou bem. Ele estreia na Supercopa entrando, dando uma assistência para o Alberto. No jogo seguinte, contra o Capivariano, ele joga 15 minutos muito bem, aí se machuca, e aí fica um tempo sem jogar. Aí volta contra o Santos, dá assistência para o gol do Memphis. Só que se machuca de novo. E agora volta bem. Ele precisa de regularidade, precisa de sequência. Porque até então, parece que a camisa não pesou pro Caio César, né? E é isso, até a gente bateu um papo com ele depois do jogo lá com o Caio César. Eu até tentei provocar isso no Caio César, no papo com ele. Falei assim, aí, com você eu não preciso do Memphis? Ele, não, são duas posições diferentes, eu estou preparado, seria bom ter o Memphis com a gente aqui, ter eu e o Memphis, que são duas características, mas fato é, hoje, sem o Memphis, o Caio César tomou conta da posição. Testou-se um dado período Lingard, mas nesse momento é o Caio César o dono ali da posição do ataque. Bom, a Jennifer falou que pensa exatamente o contrário da Helena. Ela quer que o Bidon vá e que fique o André. Ela acha o André mais importante do que o Bidon. Então, bora pra notícia boa, Lázaro. A gente tem transferban pago no Corinthians. Agora falta 3 só, né? Ai, meu Deus. Agora falta 3. Então, vamos focar na parte boa da notícia, né? O Corinthians pagou hoje o transferban, o menor, né? Você falou que... O das multas indenizatórias, a gente já tinha trazido no começo da semana que o Corinthians é pagado do menor para o maior, até por conta das entradas. Entrou a grana da patrocinadora mais recente, que está pagando, inclusive uma informação aqui nova, exclusiva até nem trouxe, dá para a gente desenrolar depois, né, discorrer um pouco melhor no site e tudo mais depois, que o Corinthians já recebeu, com essa terceira parcela que entrou agora para pagar o transferban, o Corinthians já recebeu metade do valor do patrocínio da Fatal Fans. Dessa última patrocinadora. Então era de 22 milhões, já recebeu 11. O Corinthians já tinha recebido duas parcelas, hoje recebeu mais 3 parcelas, já recebeu metade do valor. Como que ele vai ser distribuído? Porque tem uma parte que vai para o esportes amador, uma parte vai para o futebol feminino, uma profissional, e isso é uma questão muito mais de balanço, mais contábil. Mas desculpa te interromper, porque como mulher eu acho importante dizer, no futebol feminino, o não vai estampar a marca. Não vai estampar a marca. Não vai estampar a marca. Nem na base, né? Acho que vai ter a campanha Respeita as Minas na camisa. Exato. Inclusive, foi um trabalho, quando eu até falei no começo da semana, houve um trabalho, a gente pode discutir, eu acho que é suscetível de muitas discussões esse patrocínio específico. Do tipo de patrocínio. Mas o trabalho que o marketing fez para tentar até reduzir qualquer tipo de danos, conversar com pessoas, houve uma conversa, inclusive... Mas o futebol masculino ele é consumido também por crianças, adolescentes, enfim, né? Esse é um debate longo aí. Agora, eu fiz um questionamento para uma pessoa ontem, assim, teve muito barulho dentro do futebol feminino, teve uma repercussão negativa muito grande no futebol feminino, e a resposta foi, teve muito mais no masculino do que no feminino. É lógico, a visibilidade. Dos cardeais. Os cardeais, o conservadorismo. O que eu fiquei sabendo é, quando o Corinthians estava para negociar esse patrocínio, houve uma reunião com as meninas do futebol feminino, e a pergunta que eles escutaram foi, que o departamento de marketing, o departamento de futebol feminino, escutou foi, mas como que a gente vai explicar isso se a gente for questionado? E a resposta do Corinthians foi, primeiro a gente quer saber se vocês se sentem confortáveis. Se vocês se sentirem confortáveis, aí a gente vai trabalhar numa narrativa até para vocês explicarem quando vocês forem questionados. Então, esse ponto no Corinthians, e aí houve ali com a empresa esse compromisso de não estampar no time feminino e conseguir fomentar campanhas, não só o Respeito à Mina, mas dentro dessa plataforma você vai ter ali conscientização para quando você tiver em situações de violência doméstica, para onde ligar, quais órgãos acionar. Enfim, é uma ideia que o Corinthians teve junto ali. Para reduzir danos, é fato, porque marketing é marca. Mas eu acho interessante que foi um trabalho que não foi feito ao Léo, do departamento de marketing do clube. Deixa eu só explicar para a Ana Cláudia Alves da Costa aqui, que ela falou, não vai expor a marca, mas vai usar o dinheiro, Ana. É assim, infelizmente o futebol feminino ele é sempre usado em contrapartida. Então chega o patrocinador e aí, ao invés de ser um patrocinador para o futebol feminino, que é o que o futebol feminino merece e deve brigar por ele, não. Você paga o masculino e aí eu te dou a camisa do feminino aí junto, entendeu? Esse não é o ideal. O marketing do futebol feminino tem que ter um marketing para o futebol feminino. Até porque tem muitas marcas interessadas no futebol feminino. Então, acho que esse é o problema dos grandes clubes do país. Mas nesse caso, Fabi... Ainda não entenderam isso. Mas nesse caso específico do Corinthians, o patrocínio, a empresa ela veio não para o futebol masculino. Ela veio patrocinar os esportes amadores.
Porque existia uma questão de que o Osmar, desde o ano passado, quando entrou... Futebol feminino não é futebol amador, não, né? Não. A base. Não era nem... Futebol amador é futsal, basquete... Tá. Porque tinha uma questão interna no Corinthians que o futebol... Quando o Osmar chegou, ele baixou a seguinte norma internamente no Parque São Jorge. O que não for autossustentável, a partir de agora, não vai ter espaço. Faz então, sentido. se o futsal não se sustentar, não vai vir dinheiro do futebol para o futsal, não vai vir dinheiro do futebol para o basquete. E isso gerou um rebuliço grande. Então, e aí, nesse vácuo, chegou a empresa para negociar, para patrocinar e não deixar esses esportes morrerem. Entendi. E aí depois, conversando Começou a aqui, colar, incluiu-se futebol feminino, incluiu-se futebol masculino profissional, até para inflar os números. Então começou tudo com esporte amador, depois passou o futebol feminino e no final fez um pacotão ali que envolveu tudo. Ótimo esclarecimento. Bom trazer o Lázaro aqui porque ele sabe de tudo e ele não deixa dúvida nenhuma no ar, gente. E para você também não ficar na dúvida, tem jogo do Corinthians, óbvio, nesse fim de semana. Olha aí, domingão, 4 horas, horário de Brasília, lá na Arena Fonte Nova. O time do Rogério Ceni, o Bahia, pressionado o Rogério Ceni lá, hein? O Bahia vai enfrentar o Corinthians, transmissão GE.TV, Globo e Premier. Raniele joga, Lázaro? Vão trabalhar por isso, não tem lesão. Vamos, você falou vamos trabalhar? Vamos trabalhar por isso. Eu tô brincando com você. Eu não tenho vamos trabalhar por isso. O meu diploma de medicina ficou em casa. Daqui a pouco eu vou te pedir Pix para pagar a terceira banho. Exato. Não, meu diploma de medicina Vamos ficou em trabalhar casa. com isso. A situação do Ranieri foi a seguinte, não foi lesão, o gramado da Química Arena foi trocado, segunda-feira o Corinthians fez um treinamento lá. Só que tem muita areia ainda, não foi finalizado ali exatamente. O Ranieri, ele acabou caiu e ralou muito o joelho, assim, o que me falaram até que inclusive inchou bastante, sangrou bastante e até ontem ele tinha chance até de jogar ontem, fez alguns testes, mas ainda tinha algumas dores e aí o Corinthians, o Diniz optou por preservar. Então a tendência é que ele faça novos testes, que até o jogo do fim de semana a situação melhora, até porque não há lesão, é muito mais o ralado, é muito mais o impacto e o Ranieri fica à disposição, mas vão trabalhar com isso, ainda hoje foi só representação, regenerativa, a gente vai ter mais clareza com isso amanhã. Boa! Muito obrigada, meu amigo Lázaro. Muita gente falando de Corinthians aqui no chat, estou de olho em vocês. E o Orlando, até que a argumentação dele faz sentido. Mas é uma nova visão agora com o Marcelo Paz, né? O Orlando, ele fala assim, o Corinthians gastou 40 milhões com Félix Torres, não vai gastar 36 milhões com Memphis? Palhaçada. É que agora, Orlando, existe gente lá para pensar o futebol com responsabilidade. Eu acho que faz sentido pensar financeiramente e com responsabilidade o financeiro do clube. É só a minha opinião, Orlando. Obrigada, Lázarozito! Tchau, Fabi. Traga sempre boas notícias, como o pagamento do Transferbank, a gente fica feliz, né? Eu queria trazer e trouxe. É isso. E ele falou, vou trazer notícia boa.